Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e sexta-feira, dia 10, o governo já está com a folha praticamente pronta. Falta apenas essa promulgação que irá acontecer amanhã. Promulgação da PEC 23 deve ser divulgada amanhã com acordo entre os dois presidentes da Câmara e do Senado e também dos seus respectivos técnicos e assessores. Então, a pressão popular que está acontecendo justamente porque tem vários parlamentares de oposição que querem que haja o debate. Ou seja, o que for aprovado no Senado garante os R$400. Mas aí, para garantir o pagamento agora para dezembro, a partir do dia 10, sexta-feira, para 17 milhões de brasileiros, é o impasse. O governo acredita que vai ser promulgado amanhã, mas o governo também prepara um plano B caso não seja promulgado, ou seja, caso haja um atraso. Aí seria através de uma medida provisória, mas para pagar os R$400 sim. Ou seja, o governo quer porque quer pagar os 400. A campanha que a gente vem fazendo é para que alguns parlamentares que querem que haja essa votação de toda a PEC, que pode comprometer aí os R$400, o pagamento para sexta-feira, está dando sinal. Alguns parlamentares, eles já pensam, ou pelo menos alguns deles já abrem mão, ou seja, eles entendem que esses debates que irão acontecer, poderão acontecer, mas sem prejudicar o pagamento dos R$400, ou seja, eles abririam mão dessa divisão, ou seja, aceitam que haja a promulgação e seja fatiado. Fatiar é o seguinte, o que foi aprovado no Senado foi a liberação dos R$400, o pagamento dos R$400 foi amarrado, ou seja, não tem mais como voltar atrás. Então, já é R$400 permanente. Agora, para ser iniciada a partir do dia 10, é que está dependendo dessa promulgação. Alguns parlamentares de oposição querem que haja o debate de toda a PEC, para poder fazer definições e aprovar em 2 turnos. O governo precisaria, ou vai precisar, de 308 votos dos 513 deputados federais. Então, é necessário 308. O governo entende que tem esses parlamentares, esses votos suficientes para votar, para aprovar. O problema é a questão do tempo, ou seja, os pagamentos para que a folha seja rodada e o sistema atualizado para pagar os R$400 a partir da próxima sexta-feira, é fundamental que seja promulgado amanhã, dia 6 de dezembro, tá? O impasse é esse. A situação é essa, a decisão ou a indefinição está desse jeito. Então, alguns parlamentares de oposição que querem que haja o debate já começam a refletir. Poxa, se a gente for querer debater, vai atrasar os pagamentos dos R$400. Então, muitos deles já estão repensando, ou seja, abrir mão. Concorde que haja esse fatiamento. Fatiar garanta os 400 agora, começa agora sexta-feira, dia 10, e que o que sobrar da parte da fatia seja debatido. Pronto, então está dando efeito. Vamos acompanhar isso de fato amanhã, quando sair o resultado dessa promulgação. Essa é uma notícia muito boa. Eu lembro que o governo federal já quer pagar com os novos beneficiários, além dos 14,7 milhões brasileiros, aumentar mais 2,5 milhões. O pessoal da fila de espera do Bolsa Família, que está em torno de 1,5 milhão, vão se juntar aos 14,7 beneficiários, 14,7 milhões de beneficiários que receberam em novembro, com aquele reajuste de 17,84%. A notícia boa é que o governo deve pagar a diferença agora também, ou seja, se você recebeu R$100, faltaria 300, então o governo deve pagar a diferença dos 300 mais os 400, daria quanto? 700. E junto com tudo isso vem o quê? O gás que o governo já está preparando para pagar a mais de 5 milhões de brasileiros. 5 milhões de brasileiros. Fala em 5,2, fala em 5,5, ou seja, 5 milhões e 200 ou 5 milhões e 500 brasileiros de baixa renda, para receber o gás dos brasileiros, que dá direito a 50%, para começar agora também, sexta-feira, tá? Pessoal do Auxílio Brasil com o final do NIS 1, pessoal do BPC, independente se estão no CAD único ou não, também vão ter direito. As mulheres vítimas de violência doméstica também têm direito. Enfim, serão 30 parcelas, mês sim, mês não, durante 5 anos. 50% do gás dos brasileiros. Previsão, segundo aqui os dois, principalmente o ministro João Roma Neto, que está abraçando o presidente Bolsonaro, é que começa sexta-feira. Os 400, o gás dos brasileiros e o retroativo. Isso é muito bom. Bora trazer os detalhes. Olha, gente,
O orçamento de 88 bilhões de reais atualmente previsto, eu lembro que não seria suficiente para poder zerar a fila. Seria preciso um total de 103 bilhões de reais. Então, essa semana a gente vai acompanhar, porque o governo teria uma outra opção para poder ampliar ainda mais o orçamento do programa, né, que pulou de 34 bilhões, quando era o Bolsa Família, para os atuais 88 bilhões de reais. Então, a situação para zerar a fila de espera, estamos acompanhando, inclusive, o próprio Marcelo Aro, né, o problema é que não há certeza sobre o tamanho dessa fila. O governo diz que é 1,5 milhão, porém, como está sendo muito procurado os CRAs em todo o Brasil, essa fila já deve ter ultrapassado mais de 3 milhões. Porém, tem muita gente que ainda será entrevistado nos CRAs, ou seja, como os CRAs estão sendo muito procurados, o CRAs, os funcionários não estão dando conta e aí estão agendando para evitar aglomeração. Estão agendando para dezembro e estão agendando para janeiro. Então, se toda essa procura se confirmar de fato que essas pessoas terão direito, então o número pode dar um pulo grande, ou seja, 3, talvez 4 milhões de pessoas na fila de espera. Isso significa o quê? Que o governo quer zerar a fila agora, em dezembro, do 1,5 milhão que está esperando, 14,7 mais 2,5 milhões de pessoas, vai chegar a 17 milhões, só que vai ter muita gente lá para dezembro, aliás, lá para janeiro, quando sair os resultados das entrevistas dos CAD únicos no CRAS. Isso significa que, de fato, o governo deve aumentar esse número e vai atender de 17 para 20, talvez 21 milhões de brasileiros. Essa notícia chega num momento muito bom, tá? Muito bom. Ou seja, enquanto não tem emprego, pelo menos o governo está com um programa que vai ajudar milhares ou milhões de brasileiros. Tem várias notícias rolando aí no cenário político, sobre, por exemplo, os programas do presidente Bolsonaro, lamentavelmente, estão frustrando policiais militares. É que, apesar do apoio orgânico ao presidente, sobretudo entre as praças das corporações, eles estão dispostos a abrir diálogo com outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto em 2022 e isso preocupa o governo, porque a relação entre o presidente Bolsonaro e os policiais militares sofreu abalos. Representantes da categoria que há poucos meses era vista como uma possível apoiadora do governo numa eventual ruptura democrática, tamanha a fidelidade, avaliam agora promessas não cumpridas. Por exemplo, o governo tinha prometido dar um reajuste para policiais federais, rodoviários federais, enfim, que isso era uma promessa desde 2018. E várias categorias dizem que não saiu esse reajuste, esse aumento. E aí é um desapontamento. Uns apoiam, outros não, mas é polêmico, tá? Ou seja, uma parte ainda continua com o presidente e outros dizem que ainda há esperança de que receba reajuste. Tá aí a questão, o tempo é que vai dar a resposta se isso realmente de fato irá acontecer. Eu recebi algumas perguntas nesses últimos dias falando sobre de que é verdade que o pessoal do BPC e do Auxílio Brasil vai ter um valor em dobro. E aí eu procurei saber o que se tratava. Deixa eu explicar uma coisa, gente. O governo está tendo dificuldade para pagar R$400. Já está certo, porém ainda é sem definição no Congresso. Então o que está acontecendo? Existe realmente um projeto. É o projeto de lei número 6.394/201. O que diz esse projeto? Ele prevê pagar o salário em dobro para os beneficiários do BPC, que é benefício de prestação continuada, e também para os beneficiários do Auxílio Brasil. Ué, Alex, pagar em dobro, como assim? É um projeto, mas não foi aprovado, está tramitando no Congresso. Então, deixa eu tirar uma dúvida antes que você questione. Muita gente perguntando essa questão de valor em dobro para o BPC, para o Auxílio Brasil, que história é essa? Então, é o seguinte. O que acontece é que com os gastos do Natal e Ano Novo, um dinheiro extra é tudo que precisamos para fechar aí as contas. E aí entra esse projeto de lei. É um projeto, tá, gente? Projeto de lei número 6.394/201, que prevê pagar o salário em dobro para essas duas categorias, Auxílio Brasil e BPC. Conforme o projeto que segue em tramitação, a ideia é de conceder o valor para essas duas categorias. A proposta, inclusive, teria sido aprovada na Comissão de Direitos Humanos, CDH, no Senado, no ano passado. Uma medida provisória sob o número 898/2019 concedeu o 13º para os beneficiários do então Bolsa Família. Só que em 2020, ou seja, no ano passado, não tinha sido aprovado. Tinha um prazo até o dia 25 de março. Se fosse aprovado, o pessoal do Bolsa Família, agora do Auxílio Brasil, teria direito a esse 13º. Só que isso não foi aprovado, o governo não quis, caducou. Então,
Diferente dessa medida provisória, esse novo projeto busca tornar permanente o abono natalino para o Auxílio Brasil e também para o BPC, mas nada foi definido. Isso é um projeto, está tramitando, mas não foi aprovado nada. Agora a gente está acompanhando no Congresso que existe esse projeto, tá? Então, você que estava perguntando se era possível pagar em dobro o pessoal do BPC e do Auxílio Brasil, principalmente em fim de ano, seria um 13º, é um projeto, tá? É um mero projeto, não passou. Muitos comentaristas dizem que talvez nem passe, porque pelo tamanho da dificuldade de orçamento. Então, é apenas um projeto, ok? Outra informação que algumas pessoas estavam perguntando, alguns profissionais, sobre a nova proposta da reforma trabalhista, que quer proibir os motoristas de aplicativo para entrar na CLT, ter direitos igual um trabalhador com carteira assinada. A nova proposta, eu lembro que quer liberar os domingos, o que significa que um trabalhador pode ter direito a folgar nesse dia apenas uma vez a cada 2 meses. Entenda a situação. Um estudo encomendado pelo governo federal para subsidiar uma nova reforma trabalhista propõe, entre outras mudanças, o trabalho aos domingos e proibir reconhecimento de vínculo de emprego entre prestadores de serviços, como motoristas e aplicativos. Então, você de aplicativos, você conhece alguém que trabalha em aplicativos, compartilhe esse vídeo com ele, com ela, tá? As sugestões de mudanças na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, e também na Constituição foram elaboradas por um grupo do Ministério do Trabalho e da Previdência. O texto ainda está em avaliação, conforme foi anunciado pela própria imprensa. Segundo o que a gente apurou, são pelo menos 330 alterações em dispositivos legais, além da inclusão de 110 outras regras. Outras 180 seriam alteradas e 40 regras revogadas. Uma das mudanças que está chamando mais atenção, uma das mudanças mais polêmicas, diz respeito ao trabalho no domingo. Caso seja aprovada, a mudança em relação aos domingos seria que um trabalhador pode ter direito a folgar nesse dia apenas uma vez a cada 2 meses. A medida já havia sido tratada na tramitação da medida provisória que deu origem à Lei de Liberdade Econômica. Essa proposta altera o artigo 67 da CLT e diz que não há vedação ao trabalho em domingos, desde que ao menos uma folga a cada 7 dias, ou seja, a cada 7 semanas do empregado recaia nesse dia. Então, com relação à desvinculação do trabalhador, tá? Então, em relação a essa desvinculação do trabalhador de aplicativo, estou falando de trabalhadores de aplicativos, para você não confundir. As mudanças são citadas em 3 capítulos. Pelo texto, o artigo 3º da CLT deverá afirmar expressamente que não constitui vínculo empregatício o trabalho prestado entre trabalhador e aplicativos informáticos da economia compartilhada. Então, motoristas de passageiros entregadores de alimentos, por exemplo, não poderiam ser considerados empregados de plataformas. Dessa forma, não teriam direito previsto na CLT. Hoje o tema gera polêmica e muitas decisões judiciais. Então, essa nova proposta de reforma trabalhista quer proibir motoristas de aplicativos na CLT, essa categoria que está buscando tentar ter também os mesmos direitos que o trabalhador comum da CLT, tá? Para encerrar, gente, a decisão sobre a PEC dos precatórios, portanto, vai sair amanhã, todo mundo ligado, tá, em Brasília. A previsão deve sair no início da tarde ou no final. A PEC, que é a aposta do governo para viabilizar o Auxílio Brasil de R$400, em substituição à Bolsa Família, que foi aprovado na quinta-feira no Senado, está dependendo dessa promulgação. Então, os 2 líderes do Senado devem promulgar em acordo comum, fatiar, paga os R$400 a partir de dezembro com aqueles direitos que eu já falei, retroativo, gás dos brasileiros, as diferenças que faltou do mês de novembro, enfim, tudo isso para sair a partir do dia 10, e o que faltar será debatido e votado em 2 eleições, ou melhor, em 2 turnos na Câmara. Então, há uma grande expectativa de que amanhã dê tudo certo, seja promulgado e oficialmente a PEC comece a valer a partir do dia 10. Tá? No pior dos cenários, caso haja um atraso, para evitar o comprometimento dos pagamentos dos 400 para dezembro e ficaria só para janeiro, aí o governo já está estudando uma forma de medida de urgência, que é uma MP, medida provisória para confirmar os 400. Eles conseguiriam dinheiro do antigo Bolsa Família que está lá guardado nos cofres da União para pagar dezembro, enquanto, se houver um atraso,
nessa promulgação, nesses debates aí na Câmara, tá? Isso é em último caso. Em último caso, a expectativa é que seja aprovada amanhã essa promulgação fatiada e aí todo mundo receba o seu valor, que a gente espera que dê tudo certo, tá? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Não esquece que a prorrogação do auxílio emergencial é algo que ainda está rolando. Muitos parlamentares aí é unânime. Oposição e situação querem, depois que define esses 400, o presidente prorrogue para dezembro, para pelo menos ajudar 25 milhões de brasileiros que ficaram de fora de tudo, que no mês de novembro não receberam nada e que pelo menos tenham um Natal digno e tenham direito a receber essa prorrogação, 25 milhões de brasileiros agora em dezembro. Vamos aguardar isso de perto, tá? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.